E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ulisses aqui falando sobre as decisões do Superior Tribunal de Justiça, nesse caso em matéria de direito processual penal, constante no RHC 150.343 do Estado de Goiás, em que restou fixada a seguinte tese: a participação dos órgãos de persecução estatal na gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem prévia autorização judicial acarreta a ilicitude da prova. O que isso significa é que os órgãos de persecução penal não podem participar da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem autorização judicial. Nós temos aqui o regime da gravação ambiental. A gravação ambiental ela é realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Ela é entendida como uma prova válida, fundamentalmente como um mecanismo de defesa. É importante nós atentarmos que, quando nós falamos de gravação ambiental, nós estamos falando da gravação de um interlocutor da conversa com o outro, ou seja, uma das duas pessoas que está na conversa está gravando. É diferente da captação ambiental, em que nenhuma das duas estão gravando, mas há um dispositivo no ambiente em que elas se encontram que está fazendo a absorção do som. O que também é diferente da interceptação, porque a interceptação exige um terceiro, e este terceiro é que se responsabilizará por captar essas informações. E aí nós temos, por exemplo, a espécie mais famosa, que é a interceptação telefônica. Disse para vocês que a gravação ambiental é prova válida, e é verdade, mas notem que ela é parte, na verdade, de uma iniciativa do particular, da pessoa que está envolvida na conversa. A operação de gravar é feita totalmente pelo particular, o que significa que, não havendo uma justificativa razoável deferida por meio de uma autorização judicial, os órgãos de persecução penal, ou seja, a polícia e o Ministério Público, não podem integrar essa operação de gravação ambiental, sob pena de macular a prova. Entenderam? É fundamental que a introdução, desenvolvimento e conclusão da gravação ambiental se dê exclusivamente, somente pelas mãos do particular. Interessante nós apontarmos que, embora esse julgado não tenha dado uma palavra final a esse respeito, ele tangencia a polêmica a respeito de os órgãos de persecução penal terem ou não prévio conhecimento da medida. Alguns entendimentos, inclusive, há um dispositivo de lei dando conta de que polícia e Ministério Público sequer devem conhecer a gravação ambiental para que ela seja válida. Observe, quando eu digo que ela não pode participar, é diferente de ela não poder conhecer, porque não poder participar te permite conhecer e ter uma postura passiva. Eu, como promotor de justiça, posso saber que aquela pessoa vai realizar uma gravação ambiental. Eu cruzo os braços, faço ouvidos mocos e continuo com a minha vida. Isso, segundo alguns doutrinadores, é suficiente para que a gravação ambiental seja válida. Porém, para outros que fazem uma interpretação mais ortodoxa do dispositivo, entendem que isso não é suficiente, que eu, como promotor, sequer tenho que ter conhecimento. Tá legal? Então, observem que há, num primeiro momento, uma questão relativa a não poder participar, sequer fornecendo equipamentos. E isso está sedimentado. A questão a não ter conhecimento, hoje, em regra, tem um dispositivo na lei dizendo que ela não pode ter conhecimento, porém, há uma aquilatação conforme o caso concreto. Acredito eu que o Superior Tribunal de Justiça encarará mais para frente essa situação, se for provocado. Legal, pessoal? Síntese, então: órgãos de persecução penal sem autorização judicial, sem uma justificativa razoável analisada conforme o caso concreto, não podem participar de uma gravação ambiental. É isso. Tchau, tchau.